A noite chega com uma densidade que muitas vezes parece sufocar o espírito, trazendo consigo o silêncio que amplifica as preocupações, o medo sobre o dia de amanhã e o peso de batalhas que parecem não ter fim. Se você sente que a sua vida está estagnada, que obstáculos invisíveis barram o seu progresso ou que uma carga negativa insiste em drenar a sua paz, saiba que você não chegou a este vídeo por acaso. Existe uma chave espiritual capaz de cortar o mal pela raiz. Uma chave que foi deixada como herança nas Escrituras para momentos exatamente como este que você atravessa. Convido você a permanecer comigo nos próximos minutos, pois a prática que compartilharei agora não é apenas um ritual, mas uma ferramenta transformadora que, quando aplicada com fé absoluta e constância durante 7 noites consecutivas, tem o poder de abrir caminhos onde hoje só existem muros. Antes de mergulharmos profundamente nesta jornada, se você deseja que este canal continue sendo um farol de esperança e um instrumento de oração em sua vida, convido você a se inscrever e fazer parte desta família de fé, pois cada novo membro fortalece o nosso propósito de levar a palavra de Deus aos corações que mais precisam. A vida espiritual não é uma linha reta, mas uma caminhada feita de altos e baixos, e muitas vezes o cansaço do corpo reflete o esgotamento da alma. Sabe aquele momento em que você se deita, fecha os olhos, mas a mente entra em um ciclo incessante de pensamentos negativos? Você se pergunta onde errou, por que as portas se fecham, ou por que a paz parece ser um artigo de luxo que você não consegue alcançar? O que muitos ignoram é que existe uma dimensão espiritual que precisa ser cuidada com a mesma diligência que cuidamos da nossa casa ou do nosso trabalho. Quando permitimos que o medo e a dúvida se instalem, estamos deixando brechas para que energias contrárias à vontade de Deus prosperem. Mas a Bíblia nos ensina que a autoridade do crente é inabalável quando fundamentada na palavra. O Salmo 91, que vamos estudar e vivenciar hoje, é conhecido como o Salmo de proteção e autoridade. Ele não é apenas um texto poético, ele é um decreto divino que corta o mal pela raiz, pois ele não pede permissão ao medo para existir. Ele simplesmente afirma a soberania do Altíssimo. Imagine que a sua vida é um campo que precisa ser cultivado diariamente. Se você planta sementes de ansiedade, colherá frutos de desassossego. No entanto, se você decide de forma consciente e intencional plantar sementes de fé antes de entregar o seu corpo ao sono, você está mudando a frequência do seu espírito. Durante 7 noites, vamos trabalhar essa terra. Por que 7 noites? O número 7 na Escritura Sagrada representa a plenitude e o ciclo de renovação. 7 noites para que o seu subconsciente reconheça que você não está mais lutando sozinho, mas que o Criador do Universo está operando em seu favor enquanto você descansa. Muitas pessoas tentam resolver seus problemas na força do braço, usando a lógica humana e vivendo em constante estado de alerta. O resultado é o esgotamento. Quando você aprende a descansar na promessa de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, a dinâmica da sua jornada muda. O mal, seja ele financeiro, familiar ou de saúde, começa a perder o seu poder de influência, pois ele não encontra mais solo fértil na sua mente. Ao longo desta semana de consagração, você notará uma diferença sutil, porém poderosa. O medo que antes ocupava o espaço principal da sua mente começará a dar lugar a uma serenidade inexplicável. Isso acontece porque a oração baseada na palavra de Deus é um realinhador de propósito. Quando você recita o Salmo 91, você está declarando que não habita na sombra da dúvida, mas sim no esconderijo do Altíssimo. Pense no peso que você carrega hoje. Talvez seja uma dívida que tira o seu sono, ou uma desavença familiar que machuca profundamente. Talvez seja um diagnóstico que trouxe angústia.
O salmo que vamos usar como base para a sua oração noturna não nega a existência dessas dificuldades, mas ele eleva a sua perspectiva. Ele nos lembra que, embora 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, aquilo que aflige o mundo não nos atingirá, pois a nossa confiança não está nas circunstâncias passageiras, mas na fidelidade daquele que prometeu estar conosco até o fim. Para que esta prática seja eficaz, é fundamental que você prepare o seu ambiente e o seu coração. Não se trata de ler o salmo como uma tarefa mecânica. Trata-se de internalizar cada palavra. Ao se deitar, afaste as distrações. Desligue a luz, respire profundamente e entenda que este é um momento sagrado de comunhão. Quando você pronuncia as palavras, não faça isso apenas com os lábios. Faça com a alma. Visualize a proteção de Deus cercando o seu lar, a sua família, as suas finanças. Sinta o peso que você deixou no dia sendo retirado dos seus ombros. A eficácia dos 7 dias reside na persistência. No primeiro dia, talvez você sinta apenas uma leve melhora. No terceiro, você começará a notar que as situações que antes provocavam reações imediatas de ira ou desespero já não têm o mesmo efeito. No 7º dia, você terá construído uma couraça de fé inabalável. O impossível acontece quando paramos de tentar controlar o resultado e passamos a confiar plenamente na soberania divina. Muitas vezes, a nossa maior barreira é a impaciência. Queremos o milagre hoje, a solução agora, a resposta imediata. Mas Deus trabalha no tempo da eternidade, e o tempo da eternidade é o tempo do preparo. A sua oração noturna é o momento de preparar o terreno para as bênçãos que virão. Não subestime o poder de uma oração feita com sinceridade e repetição, pois a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ao orar o Salmo 91, você está enviando uma ordem para que a paz de Deus governe a sua mente. Você está declarando que o mal, por mais que tente se aproximar, não tem direito legal sobre a sua vida. Isso é cortar o mal pela raiz. É interromper o ciclo de derrota antes mesmo que ele possa se manifestar na sua realidade física. A raiz do mal é a incredulidade. É o sentimento de abandono, é a ideia de que o amanhã será igual ao hoje. Ao banir esses pensamentos com a palavra, você arranca pela base tudo o que tenta impedir a manifestação do sobrenatural em seus dias. Vamos caminhar agora pela lógica da oração que você fará por 7 noites. Comece sempre agradecendo. O agradecimento é a chave que abre a porta da presença de Deus. Não agradeça apenas pelo que você já tem. Agradeça pelo que você ainda não vê, mas que sabe que Ele está preparando. Em seguida, leia o Salmo 91, versículo por versículo, pausadamente. Quando chegar na parte em que diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro, imagine qual é o laço que tem prendido a sua vida. É o vício? É uma mágoa antiga? É a inveja? Entregue esse laço específico. Peça que Deus desfaça essa armadilha enquanto você dorme. A promessa é clara, Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Imagine esses anjos ao redor da sua cama, ao redor dos seus filhos, ao redor da sua casa. Sinta a presença de uma paz que excede todo o entendimento. Eu entendo perfeitamente que para muitas pessoas a ideia de orar por 7 noites parece simples demais diante de problemas tão complexos. Mas a simplicidade é uma das marcas da sabedoria divina. O mundo tenta nos convencer de que precisamos de fórmulas mágicas, de grandes rituais ou de soluções dispendiosas para alcançar a paz. Mas Deus sempre escolhe o caminho da fé simples e da obediência constante. O que muda a sua vida não é a complexidade do gesto, mas a intensidade da sua entrega. Durante esses 7 dias,
Evite alimentar a sua mente com notícias negativas ou conversas que geram discórdia. Proteja os seus pensamentos da mesma forma que você protege a sua casa com uma fechadura. O que você coloca na sua mente antes de dormir determina a qualidade do seu despertar. Se você dorme com a palavra de Deus, você acorda com a direção de Deus. E com direção, não há obstáculo que você não possa superar. A jornada de 7 noites também serve para expurgar a culpa. Muitos de nós carregamos erros do passado como se fossem correntes, impedindo-nos de caminhar para o futuro que Deus prometeu. Entenda que, ao clamar pela proteção de Deus, você também está clamando por sua misericórdia. O Salmo é um convite para habitar sob a sombra do Altíssimo. Para habitar é necessário estar dentro. E para estar dentro é necessário deixar o passado lá fora. Use cada noite para perdoar a si mesmo e perdoar aqueles que, de alguma forma, causaram dor. O mal se alimenta do ressentimento. Quando você perdoa, você corta a alimentação do mal. Quando você libera o perdão, você libera a si mesmo para receber o milagre. A oração noturna é, portanto, um exercício de renovação contínua. É uma limpeza espiritual profunda que você realiza no seu próprio ser, permitindo que a luz da verdade brilhe onde antes havia sombras. Considere agora a importância da regularidade. Se você orar uma noite e esquecer a outra, você interrompe o fluxo da fé. Seja rigoroso consigo mesmo durante essa semana. Escolha um horário, prepare o ambiente e se comprometa com o Criador. Este é um pacto de confiança. O impossível acontece na vida daqueles que não desistem. Muita gente desiste na sexta-noite, quando o cansaço bate ou quando parece que nada mudou. Mantenha-se firme. O milagre muitas vezes ocorre no silêncio da última etapa, quando a nossa resistência é testada e a nossa fé é provada. Lembre-se de que a sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada com preocupações que não podem acrescentar um único dia à sua existência. Entregue ao Pai o que lhe é pesado e receba a leveza do seu jugo, que é suave e fácil. À medida que você avançar através dessas 7 noites, observe os sinais. Talvez um sonho que lhe traz uma resposta clara, talvez um telefonema inesperado, talvez uma oportunidade que surge quando você menos espera, ou simplesmente a sensação de que o peso que você sentia no peito desapareceu. Deus se comunica de várias formas. Mantenha o seu coração atento. Às vezes, o milagre não chega da forma que imaginamos, mas da forma que precisamos. O Salmo 91 fala de livramento, de proteção contra a peste, contra o medo noturno, contra as setas que voam de dia. É uma promessa de guarda integral. Isso significa que a sua vida está sob a jurisdição do Altíssimo. Nada pode tocar aquilo que ele decidiu proteger, a menos que você abra a porta. E ao fazer esta oração, você está fechando as portas para o mal e abrindo as janelas para a graça. Chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão. Você pode estar pensando que, apesar de toda a fé, a sua situação atual parece irreversível. Quero te dizer que o salmo que estamos abordando foi escrito em meio a desafios muito maiores do que os nossos. Ele foi criado por alguém que conhecia a perseguição, o deserto, a solidão e o ataque inimigo. E mesmo assim, a conclusão do salmo é de total triunfo. O milagre não é a ausência de problemas. O milagre é a presença de Deus no meio deles. Quando você entende isso, a sua postura muda. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um vencedor através daquele que te amou. O mal perde a sua força porque ele percebe que encontrou alguém que não se dobra, alguém que sabe quem é o seu protetor. O mal foge daqueles que conhecem a sua autoridade em Deus. Ao longo do desenvolvimento deste processo, é importante que você mantenha um registro, mesmo que mental, do que sente. A gratidão é o combustível da abundância.
Agradecer pelas pequenas vitórias, pelo sono tranquilo que você passará a ter, pela paciência que você terá com os seus familiares, pela clareza mental que voltará. Tudo isso é parte do processo de cura. O mal, quando é cortado pela raiz, não deixa espaço para que ele cresça novamente. É como arrancar uma erva daninha com todo o seu sistema radicular. Ela não brota mais. É assim que a oração constante age na sua vida espiritual. Ela não apenas limpa a superfície, ela atinge a raiz do problema. A raiz é a insegurança, o medo do futuro, a falta de propósito. Substitua a raiz do medo pela raiz da fé. Imagine a força de 7 noites de oração ininterrupta. 7 é um número que indica totalidade. Ao completar 7 noites, você terá estabelecido uma barreira de proteção que será sentida por todos ao seu redor. A sua casa se tornará um ambiente de paz. Onde havia brigas, haverá entendimento. Onde havia escassez, haverá a sabedoria para gerir o pouco até que ele se multiplique. Onde havia doença, haverá a força para orar pela cura. Deus não está indiferente às suas necessidades. Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele está esperando por este momento de entrega total, onde você se cala para ouvir a sua voz. E a voz dele é sempre de amor, de consolo e de direção. Não deixe para amanhã o que você pode começar a cultivar hoje. A sua vida é um reflexo das suas escolhas. E a escolha de dedicar tempo à oração é a escolha mais inteligente que você pode fazer. Reserve este tempo antes de dormir. Não se preocupe se estiver cansado ou se os problemas parecerem maiores que a sua vontade. A oração é o convite para que Deus entre na sua fraqueza e a transforme em força. É exatamente no seu limite que o poder dele se manifesta com maior claridade. Seja constante, seja fiel e confie na promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é, por definição, alguém protegido pelo Todo-Poderoso. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que ela pode ser o ponto de virada na sua trajetória, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por momentos difíceis, alguém que precisa ouvir que existe uma saída, que existe proteção e que Deus nunca desampara os seus filhos. A esperança é o maior presente que podemos oferecer uns aos outros em um mundo que tenta, a todo custo, nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Lembre-se de que a sua inscrição no canal e o seu comentário abaixo, declarando que você aceita este desafio de 7 noites, são formas de selar o seu compromisso com essa nova realidade de vitória. Vamos construir juntos uma comunidade de fé que não se deixa abater pelas circunstâncias, mas que se fortalece através da palavra viva de Deus. Encerramos esta reflexão com a certeza de que a oração é a linguagem da alma que se conecta com o Criador. Que as próximas 7 noites sejam de profundo aprendizado e renovação para você. Que o Salmo 91 não seja apenas algo que você ouviu, mas algo que você viveu, experimentou e testemunhou no seu cotidiano. O impossível acontece quando a fé encontra a persistência e a partir desta noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Descanse na promessa, firme o seu coração no Altíssimo e acorde amanhã com a esperança renovada, sabendo que o seu dia está nas mãos de quem sustenta o universo inteiro com o poder da sua palavra. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, agora e para sempre. Coloque em prática, confie e veja o agir de Deus se manifestar em cada área da sua vida. Você foi feito para vencer, e este é apenas o começo da sua nova caminhada. Lembre-se, o mal foi cortado pela raiz, e você está livre para florescer na vontade do Pai. Deixe o seu comentário abaixo declarando a sua fé e a sua disposição para esta jornada, pois a sua palavra tem poder.
Estamos juntos nesta missão. Siga firme, pois o melhor de Deus ainda está por vir.